Reunião. Convido a todos para se colocarem de pé para fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Solicita aos vereadores que fazem registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, declaro aberta esta sessão. Esta reunião foi convocada para procedermos ao julgamento da denúncia do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, protocolada em 18 de fevereiro de 2020, em desfavor do vereador afastado Osmar Fernandes dos Santos. Conforme dispõe o Decreto-Lei nº 201/1967, na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações específicas na denúncia. Nesse momento, solicito ao secretário da mesa, vereador Pastor Giovanni Máximo, que proceda à leitura da denúncia, bem como do relatório final. Uma boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. William Carlos Ferreira Barcelos, brasileiro em união estável, agente político, portador da cédula de identidade RG M8-616-986, inscrito no CPF sob o número 988-104-806-000, título de eleitor número 1109-9798-0213, residente domiciliado à rua José Ambrósio Soares, 115, Jardim dos Lagos, Nova Serrana, Minas Gerais, no pleno conhecimento de seus direitos civis e políticos. Vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência oferecer a presente denúncia de pedido de abertura de processo de cassação do mandato eletivo em face do Osmar Fernandes dos Santos, vereador eleito para a 16ª legislatura 2017-2020, PROS, com fulcro nos artigos 15, 37 e 55, todos permissivos constitucional, e o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, e no artigo 39, 173 e 174 da Resolução número 102/2012, Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Serrana, e, por fim, o artigo 5º e o 7º do Decreto-Lei 201/67, consoante razões de ordens fáticas e legais, que passa a expor. Síntese dos fatos. Em 14 de fevereiro de 2020, às 13h40, compareceram ao gabinete da Promotoria de Justiça Ricardo de Freitas Tobias e William Carlos Ferreira Barcelos, na condição de presidente e vice-presidente desta Casa Legislativa. O objetivo da diligência foi entregar ao Ministério Público de Minas Gerais uma série de documentos que comprovariam atos impróprios ou reveladores de quebra de decoro, praticado pelo denunciado, o ex-presidente Osmar Fernandes dos Santos, que, mesmo afastado de suas atividades, requereu, recebeu e fez uso de cartão de crédito em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana. Osmar Fernandes dos Santos foi afastado de suas atividades em 7/5, por meio de decisão liminar exarada pela doutor Cristiano Soares de Brito, titular da vara criminal da comarca de Nova Serrana, decorrente da Operação Cobold, capitaneada
pela GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Mesmo afastado de suas atividades, o denunciado assinou como representante legal da Câmara Municipal de Nova Serrana, em 11/6/2019, um convênio de fornecimento com a Financial Administradora de Cartões de Crédito. Ato contínuo, em 2/7/2019, Osmar Fernandes dos Santos se apresentou perante a instituição financeira para assinar o protocolo de entrega de um cartão de crédito número 60-4324-1042, em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana, expedido em 15/5/2019, com limite mensal fixado em R$10.000. Para comprovar que o referido cartão de crédito foi utilizado para atender fins pessoais ou de terceiros, foi colacionado um detalhamento de compras que demonstram pagamentos da ordem de R$ 7.171 ocorrido entre 15 e 18 de julho de 2019 para sua filha, Érica Fernandes dos Santos. Sabe-se, porém, que a mesma trabalha em um pet shop. Tendo recebido o cartão de crédito em 2/7/2019, o denunciado realizou em menos de 30 dias um total de gasto de R$ 9.995,10, o que é bem próximo do limite mensal fixado. Mas se não bastasse ter se apresentado como presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, firmando contrato em nome desta casa, mesmo afastado de suas funções legislativas e administrativas, Osmar Fernandes dos Santos não quitou o débito. Aliás, o débito estava lançado em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana, que, alheio ao fato, recebeu em 19/9/2019 uma notificação de registro do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. A notificação foi encaminhada pelo CDL de Divinópolis, que confirmou a abertura do registro de débito, com vencimento em 12/8/2019, no valor de R$ 9.995,10. Abrindo-se o prazo de 10 dias para o pagamento, caso contrário, a Câmara Municipal de Nova Serrana estaria disponibilizada para consulta na relação inadimplentes do SPC do Brasil. Para que os edis desta casa tivessem segurança na apreciação do pedido, solicitamos em 14/2/2020 todos os e-mails ou documentos físicos relacionados a convênio de fornecimento de cartão de crédito estabelecido entre a Câmara Municipal de Nova Serrana e a Financial Administradora de Cartões de Crédito, no ano 2019. Esse material foi encaminhado ao nosso gabinete na data do dia 17/2/2020 e encontra-se devidamente juntado à presente denúncia. Da admissibilidade da denúncia. O denunciante é brasileiro, nato, cidadão da República Federativa do Brasil, no pleno gozo dos seus direitos políticos, conferido pela Carta Magna em 1988, conforme os documentos anexos, de modo a possuir plena legitimidade para a interposição de denúncia e representação, consoante disposição da súmula 496 STF, que dispôs serem válidos porque salvaguardados pela disposição constitucionais transitória da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis expedidos em 24 de janeiro e 15 de março de 1967, assim como no texto normativo da súmula vinculante 46, cujas linhas delegam a competência privativa da União para legislar sobre as definições dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. A presente denúncia, representação, busca amparo no Decreto-Lei 201/67. Desta feita, a admissibilidade da presente denúncia / representação deve ser analisada sobre o aspecto tutelado no artigo 5º do supracitado Decreto-Lei 201/67, que estabeleceu a necessidade da denúncia formulada a ser escrita, contendo a descrição da infração por qualquer eleitor, expondo-se os fatos e indicando as respectivas provas. Artigo 5º. Dispensa a leitura do artigo ou tem que ser por completo aqui?
Dispensado. Outro sim, o registro do artigo 5º, não obstante cuidar do processo de cassação de prefeito, aplique-se ao vereador a razão da previsão do artigo 7 do parágrafo 1º do mesmo diploma legal, e assim sendo, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face do vereador perante a Câmara de Vereadores para que esta proceda à análise de admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo. Cumpre registrar que a lei orgânica e o regimento interno não trazem disposição sobre matéria quanto ao procedimento a ser adotado de modo que inviabilize o suscitar de eventual conflito de normas. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consciência das acusações se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou, ainda, se a notícia de fato denunciado tem razoável procedência. Desta forma, preenchidos os requisitos, requer-se juízo positivo de admissibilidade. Fundamento da denúncia. O denunciado praticou infração política administrativa combinada com quebra de decoro e sujeitas à apuração e à sanção pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme restará demonstrando a seguir. Extrai-se do documento anexado que Osmar Fernandes dos Santos, ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, descumpriu os termos da medida cautelar exaurada pela doutora Cristiane Soares de Brito, titular da vara criminal da comarca de Nova Serrana, que o afastou de suas atividades legislativa e administrativa em 7 de 5 de 2019. Eis os termos da liminar proferida. Defiro parcialmente o pedido de aplicação das medidas cautelares nos seguintes termos: para aplicar aos investigados, vereador e presidente Osmar Fernandes dos Santos, todos os qualificados nos autos, as medidas previstas no artigo 319 do inciso 2, 3 e 4 do Código de Processo Penal, determinando a suspensão do exercício das funções públicas mediante o imediato afastamento dos cargos públicos por eles ocupados no Poder Legislativo Municipal. Proibição de acesso à frequência às dependências físicas da Câmara Municipal de Nova Serrana. Proibição de manter em contato com outros vereadores e servidores públicos, lotado na Câmara Municipal de Nova Serrana. Juíza Cristiane Soares de Brito, primeira vara criminal de Nova Serrana, liminar expedida em 3 de 5 de 2019, nos autos de número 045219 00044119. Resta-se comprovado, portanto, que o edil Osmar Fernandes dos Santos descumpriu medida cautelar a ele imposta, praticando atos como se ainda estivesse no exercício de suas funções legislativas e administrativas, inclusive firmando um contrato como representante legal da Câmara Municipal de Nova Serrana. Denota-se ainda a verdadeira ruptura dos paradigmas constitucionais da moralidade e da legalidade que regem a administração pública. Isso porque seus agentes estão adstritos a um conjunto de normas que têm o condão de garantir a probidade administrativa, ou seja, que os agentes públicos adotem condutas éticas e morais no exercício da função. Podemos elencar outro princípio constitucional afrontado, que é o da impessoalidade, uma vez que o cartão de crédito em destaque foi adquirido sem a previsão legal, sem processo licitatório e voltado a entender o único parlamentar no caso denunciado. A ruptura com os princípios constitucionais que regem a administração pública, todos dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, importa para o agente político a responsabilização pelos atos e acarreta consequências juridicamente dispostas, indicadas nas esparsas legislação infraconstitucional. Da Constituição Federal, em razão de sua supremacia, advém o conteúdo principiológico responsável por nortear as condutas sobre paradigmas social impostos, que gera o dever deontológico e que de observância por parte daquele que exerce função pública. O professor Conotílio leciona que
a supremacia da Constituição sobre as demais leis conduz a uma superioridade hierárquica normativa. Segundo Canotilho, também tem como consequência as normas constitucionais constituem um leque superior que recolhe o fundamento de validade em si própria, autoprimazia normativa. As normas da Constituição são normas de normas, afirmando-se como uma fonte de produção jurídica de outras normas. Superioridade normativa das normas constitucionais gera o princípio da conformidade de todos os atos dos poderes públicos com a Constituição. Não obstante, o processo de aplicação das normas reclama interpretação teleológica da lei a fim de garantir a sua aplicação a uma dada situação seja feita de maneira sistemática. No caso em tela, não se pode mais valer apenas do Decreto-Lei 201/67 para tipificar a conduta repreensíveis por parte do agente político que inserge no processo de julgamento do vereador. Há, evidentemente, de se recorrer à farta legislação que tangência com os comandos normativos do Decreto-Lei 201/67, dando-lhe eficácia e a legalidade necessária. Além da configuração da transgressão do artigo 37 da Carta Republicana, violação dos princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, não obstante os aspectos criminais que possam ser imputados ao denunciado, que devem ser apurados pelas instâncias competentes do Ministério Público do Poder Judiciário. A presente denúncia objetiva a apuração e aplicação da sanção previsto nos artigos 66, inciso 2, 3 da Lei Orgânica do município de Nova Serrana. Artigo 66, perderá o mandato do vereador que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, que procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. As infrações políticas administrativas estão elencadas no artigo 7 do Decreto-Lei /67 e devem ser apuradas pelo órgão legislativo municipal, seguindo o rito ali previsto. Tais infrações têm forte aspecto político, defendendo o decoro, as normas institucionais dos poderes municípios e ordem de funcionamento dos órgãos locais do seu orçamento. O referido decreto-lei pretendeu proteger a integridade e a regularidade dos institutos municipais, determinando aos prefeitos, vereadores, e correta condução de sua função e o respeito aos estatutos e regulamentos locais. Da utilização do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. É no artigo 37 do permissivo constitucional que encontramos a principal disposição regente da administração pública por dispor que esta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade e eficiência, sendo que a sua transgressão importa em grave violação do paradigma constitucional que rege a atuação dos agentes públicos, tendo como punição suspensão dos direitos políticos nestes termos. Parágrafo 4. Os atos da improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma de gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ademais, os atos de improbidade administrativa importa em interpretação teológica, verdadeira quebra de decoro parlamentar, por constituir desvio do padrão ético-moral que se espera do agente político detentor de mandato eletivo. Noutras palavras, a prática ilícita de contamina a credibilidade de todos e, com isso, fere a dignidade do parlamento municipal. No caso sob exame, restou constatado, conforme indicado nos anexos, que o vereador afastado, ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Osmar Fernando dos Santos, praticou em tese crime de falsidade ideológica, apresentando-se como responsável legal
pela Câmara Municipal de Nova Serrana. Além disso, usou de prerrogativas próprias do cargo de presidente para se beneficiar particularmente com os vultosos pagamentos de sua filha, Érica Fernandes dos Santos, e mesmo que as despesas do cartão de crédito tenham sido pagas antes do oferecimento de denúncia, o nome da instituição Câmara de Nova Serrana foi maculado e encontra-se neste momento nas páginas do jornal. Ao se considerar os fatos subsumidos à norma de regência, deverá o vereador perder o seu mandato em razão de ter utilizado deste para a prática de atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 66, parágrafo 2 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 66. Perderá o mandato vereador que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Cumpre registrar que a previsão contida na Lei Orgânica do Município de Nova Serrana trata-se da transcrição literal do artigo 7 do Decreto-Lei 201/67. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Ao ignorar a premissa da moralidade, o vereador passa a incorrer em crime de improbidade, visto que permitiu a particular obter vantagens que, embora não tenha atingido o enriquecimento, feriu o critério ético, incorrendo em improbidade, restando-se imperiosa cassação de seu mandato, em razão de ter utilizado o munus público para a prática de atos que ferem a imagem desse parlamento, que não poderá ser conivente com tais condutas. Da conduta incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Leciona Maria Helena Diniz, dicionário jurídico. Decoro, na linguagem jurídica em geral, quer dizer honradez, dignidade ou moral, decência, respeito a si mesmo ou a outros. Assim temos que decoro parlamentar é a conduta individual exemplar que se espera ser dotada pelos políticos representantes e eleitos de sua sociedade, que não firam a lei, a ordem e os bons costumes. Das disposições constitucionais tem-se que, artigo 55, é incompatível com o decreto parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas assegurada a membros do Congresso Nacional ou a percepção das vantagens indevidas. É certo que a hipótese avançada de abuso de prerrogativa é restrita à atividade parlamentar, e esta acontece sempre que o vereador utiliza o status adquirido pelo cargo eletivo que ocupa para se beneficiar indevidamente, ultrapassando os limites legais da sua atuação. A quebra de decoro parlamentar está intimamente ligada ao princípio da moralidade, que tutela a necessidade do agente público atuar conforme padrões morais e éticos de probidade e da honestidade, sempre com vista à boa-fé, exercício de suas funções. A ocorrência da lesividade, a moralidade administrativa também deve ser encarada como ilegalidade. De fato, o que se depreende dos jornais, redes sociais e dos documentos entregues ao Ministério Público é a ocorrência de uma cadeia de atos impróprios ocorrido em razão do abuso das prerrogativas inerentes ao mandato vereador, que mesmo afastado da função de presidente da Câmara, atentou contra os princípios da administração pública, nos termos do artigo 11 da Lei número 8.429/92, que diz: artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de desonestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente. Desse modo, a moralidade no exercício da função da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, posto que o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade da conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade ou a sua violação.
O procedimento incompatível com o decoro parlamentar pode acarretar a perda do mandato, e neste raciocínio é que se espera deste parlamento como reprimenda a conduta do vereador Osmar Fernandes dos Santos, que, embora afastado pela Justiça, valeu-se de meio fraudulento e envolveu o nome da Câmara para confeccionar um cartão de crédito institucional usado com os fins pessoais para contrair despesas em supermercado, farmácia e postos de combustível. Nesse sentido, a conduta do denunciado também ofende a Lei Orgânica Municipal, artigo 66. Perderá o mandato de vereador que procede de um modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Ainda no artigo 174 do Regimento Interno, a Câmara Municipal pretensiona a ser incompatível com o decoro parlamentar o abuso de prerrogativa assegurado ao vereador, bem como o descumprimento dos deveres inerentes ao seu mandato. Artigo 174, inciso 2º. Ora, tendo conceituado o abuso de prerrogativa, breves considerações sobre os deveres inerentes do seu mandato não são tão necessárias, porque elas já foram traçadas no corpo da denúncia e representação, nos termos constitucionais. É imperante ao agente público, mesmo o detentor de mandato eletivo, o seu comprometimento, zelo, vigias constantes dos princípios regentes do permissivo constitucional. E foi por esta razão que o legislador municipal incluiu o artigo 178 do Regimento Interno desta Casa de Lei, dispondo da seguinte forma: o vereador que atentar contra a dignidade do mandato ou que descumprir os deveres inerentes a ele estará sujeito às seguintes medidas disciplinares: perda do mandato. Assim, toda ação praticada pelos parlamentares que não está de acordo com a conduta esperada de um homem honrado, especialmente com respeito à moralidade, constitui-se na chamada de quebra de decoro parlamentar, principalmente por ser uma figura pública que está em mandato político de vereador. É inegável, se não se espera tal conduta de um cidadão comum, guiça de um legislador municipal. Como a denúncia é de natureza gravíssima, faz-se necessário o compartilhamento de provas levantadas pelo Ministério Público após os termos de declaração prestados pelos representantes da atual mesa diretora. Entretanto, as provas disponíveis na própria Casa Legislativa são mais que suficientes para processar e julgar, nos termos regimentais e dentro da legislação atinente, a quebra de decoro parlamentar, com a consequente sanção máxima, cassação do seu mandato parlamentar, requerendo-se neste primeiro momento o recebimento da presente denúncia e imediata constituição da comissão processante. Pedidos. Considerando todas as questões suscitadas, digne-se a pedir recebimento do processamento da presente denúncia / representação com fluxos nos artigos 15, 37 e 55, todos do permissivo constitucional, do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal e os artigos 39, 173 e 174 da Resolução número 102/2012, Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Serrana, e, por fim, o artigo 5º e o 7º do Decreto-Lei 201/67. Após manifestação da Procuradoria, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida à sua aceitação ao plenário desta Casa Legislativa. Caso aceita, seja constituída a mesma sessão a comissão processante composta por 3 vereadores, sorteado dentre os impedidos. Após a instalação da comissão processante, seja notificado o denunciado / representado para apresentar defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar até 10 testemunhas. Com a defesa, seja emitido parecer da comissão processante sobre prosseguimento ou não, submetendo o feito ao plenário. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligência
e audiências que se fizerem necessário para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Seja oportunizado ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido o parecer final da comissão processante. Ao final, seja julgado procedente a denúncia em sessão de julgamento do plenário desta Casa Legislativa por 2/3 de seus membros, em votação nominal e aberta, declarando-se nesse momento a perda do cargo de vereador e a expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato. Em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral. Nesses termos, pede deferimento, Nova Serrana, 18 de fevereiro de 2020, William Carlos Ferreira Barcelos. Mais algum documento? Agora, relatório final. Agora vai ser lido o relatório final. Pode deixar que eu leio. Eu vou fazer uso da leitura, até para poder descansar o secretário. Comissão processante, portaria número 31/2020, parecer final, decreto-lei número 201/1967, artigo 5, inciso 5º, relatório. O vereador William Carlos Ferreira Barcelos requereu a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Osmar Fernandes dos Santos, pela quebra de decoro parlamentar, afirmando que ele foi afastado de seu mandato por decisão judicial no dia 7/5/2019, mas no dia 11/6/2019, agindo como representante legal da Câmara Municipal de Nova Serrana, assinou um convênio de fornecimento com a Financial Administradora de Cartão de Crédito Limitada e no dia 2/7/2019 compareceu àquela instituição e assinou o recebimento do cartão de crédito número 604.324-1042. Narra ainda que, em menos de 30 dias, ele realizou gastos pessoais com cartão totalizando R$ 9.995,10, inclusive com pagamentos para sua filha Érica Fernandes Santos, que trabalha no Pet Shop, no valor de R$ 7.171. Afirma também que o denunciado não pagou o débito, razão pela qual a Câmara foi notificada pela CDL de Divinópolis a pagar a dívida no prazo de 10 dias, sob pena de negativação no SPC Brasil. Por fim, alega que tais fatos caracterizam a utilização do mandato para a prática de atos de improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar. Perde a abertura do processo e, ao final, a cassação do mandato denunciado. A denúncia foi instruída com documentos. A denúncia foi lida no plenário desta Casa na 4ª reunião extraordinária, realizada no dia 3/3/2020. Recebida pelo voto de 8 dos 13 vereadores, não votou o vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro, suplente do denunciado. Na mesma reunião foi constituída a comissão processante, composta dos vereadores Dalino Rodrigues da Silva, Terezinha Célio do Carmo Silveira e Giovanni Máximo Silva. A comissão processante realizou 2 reuniões ordinárias, mas não deu efetivo início ao processo, ou seja, não realizou a notificação do denunciado, isso para garantir o direito de defesa do denunciado, porque foi deferida medida cautelar pelo Poder Judiciário, que impedia o comparecimento do denunciado à Câmara Municipal, de modo que ele estava impossibilitado de acompanhar os atos do processo. Foi apresentado parecer pela Procuradoria Jurídica dessa Casa, opinando pela nulidade da constituição da comissão processante, que deveria dar-se por sorteio e não por escolha dos membros. Nova comissão processante foi formada mediante sorteio na 7ª reunião ordinária dessa Câmara, realizada no dia 31/3/2020. A comissão foi composta pelos seguintes vereadores: Vantuí Ribeiro Martins, presidente, Dalino Rodrigues da Silva, vice-presidente, e Giovanni Máximo Silva, relator, conforme a portaria número 31/2020. O presidente da comissão determinou a notificação do denunciado Osmar Fernandes dos Santos. Foi tentada a notificação por meio de servidor desta Casa e pelos Correios sem êxito. Em razão disso, foi realizada a notificação por edital publicado nos dias 28/4/2020 e 7/5/2020 no Diário Oficial do município de Nova Serrana, e nos dias 29/4/2020 e 5/5/2020, Jornal de Circulação Local,
para dar maior publicidade ao ato. Além disso, foi dada publicidade ao edital de notificação no local de costume e no site desta Câmara Municipal. Considerando que o denunciado não apresentou defesa prévia, foi realizada a nomeação do defensor dativo, que não chegou a apresentar defesa porque o advogado constituído pelo denunciado compareceu espontaneamente ao processo e requereu a concessão de prazo para apresentar procuração e defesa prévia, o que foi deferido. No dia 15/6/2020, o denunciado apresentou defesa prévia por meio de advogado constituído alegando, resumo, que a comissão processante deve ser constituída por 5 membros, conforme previsto na lei orgânica e no regimento interno, o que causa a nulidade do ato que apresentou denúncia, requerendo a cassação do relator de comissão, vereador Giovanni Máximo Silva, por quebra de decoro parlamentar, ressaltando que ele é membro do MDB, partido que também apresentou denúncia contra si, o que se torna suspeito para atuar na comissão processante, que não existem provas suficientes da prática de ato ilícito, afirmando que contratou o serviço de cartão de crédito em seu nome e não da Câmara Municipal de Nova Serrana, tanto que não há prova de que esta tenha sido incluída no rol de má pagadora. A defesa também fez considerações sobre as provas serem produzidas. O parecer preliminar dessa comissão foi pela rejeição das questões preliminares alegadas pela defesa e pelo prosseguimento da denúncia, tendo em vista a existência de indícios de autorias e materialidade dos atos ilícitos imputados ao denunciado. O parecer foi aprovado por unanimidade. Na fase de instrução foram ouvidos o denunciado e 3 testemunhas de defesa. As demais testemunhas arroladas pelo denunciado não foram levadas por eles à audiência. O denunciado apresentou razões finais, alegando em síntese que é impossível a solicitação de cartão de crédito em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana, o que confirma a tese defensiva de que o cartão foi solicitado em seu próprio nome do denunciado Osmar Fernandes dos Santos, e que não assinou os documentos juntados aos autos, inexistindo o ato atentatório ao decoro parlamentar, é o relatório do essencial. Fundamentação. Este parecer final tem por objetivo averiguar a regularidade do processo e verificar a existência ou não das provas de autoria e da materialidade dos atos ilícitos imputados ao denunciado. A análise desses elementos pode levar o parecer dessa comissão processante pela procedência ou improcedência da acusação na forma do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/1967. Em primeiro lugar, a prova pericial foi indeferida, conforme decidido anteriormente por essa comissão, de modo que essa questão está superada, folha 181/184. Analisando a prova, chega-se à conclusão de que ficou comprovada a autoria e a materialidade dos ilícitos apontados na denúncia. Realmente, os documentos trazidos aos atos revelam a contratação de um cartão de crédito pela Câmara Municipal de Nova Serrana, assinado pelo denunciado. O protocolo de entrega do cartão também foi recebido pelo denunciado na condição de representante dessa Câmara. Sobre os questionamentos feitos pelo denunciado quanto ao requerimento ter sido em seu nome ou em nome da Câmara a financiar a administradora de cartões de crédito limitada, esclareceu o seguinte: apresentada a documentação, cumpre esclarecer que não houve qualquer erro por parte da oficiada na confecção do convênio, sendo certo que o cartão foi solicitado pelo senhor Osmar Fernandes dos Santos, na qualidade de presidente da Câmara Municipal. E tanto isso é verdade que toda a documentação apresentada anexa como comprovante de endereço e renda foram apresentadas em nome da Câmara Municipal, sendo totalmente absurda a alegação de erro da oficiada. Folha 200. A ficha cadastral para a solicitação do cartão de crédito foi apresentada em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana e assinada pelo denunciado na condição de seu presidente, folha 209. De se ressaltar ainda que, em setembro de 2019, a Câmara Municipal foi notificada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, do registro de débito relativo aos gastos com o cartão no valor de R$ 9.995,10, vencido em 9/8/2019, folha 13, verso. O débito foi pago e o convênio foi rescindido no dia 2/10/2019, folha 203. Também deve ser ressaltado
o fato de que o denunciado estava afastado do mandato de vereador por decisão judicial quando os fatos ocorreram, folha 1941. Portanto, ficou comprovada em tese a prática de atos ilícitos pelo denunciado Osmar Fernandes dos Santos que caracterizam quebra de decoro parlamentar conforme previsto no artigo 66, inciso 2º e 3 e parágrafo 1º da Lei Orgânica no artigo 7º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/1967. Artigo 66. Perderá o mandato vereador que se utilizar o mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa, que procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos do regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurado ao vereador ou a percepção de vantagem devida. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Conclusão. Diante de todo o exposto, nosso parecer é pela procedência da acusação feita pelo vereador William Carlos Ferreira Barcelos contra o denunciado Osmar Fernandes dos Santos, para que ela seja submetida ao julgamento do plenário desta Câmara. Solicitamos ao presidente desta Câmara que convoque sessão para julgamento pelo plenário, conforme prevê o artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei nº 201/1967. Intime-se e publica Nova Serrana, 13 de julho de 2020, Vantuir Ribeiro Martins, presidente, vereador Idalino Rodrigues da Silva, vice-presidente, vereador Giovanni Máximo Silva, relator. Algum vereador denunciado tem interesse que mais algum documento seja lido? A defesa dispensa a leitura de outros documentos. Nesse momento, agora fica aberta a palavra a cada vereador pelo prazo máximo de 15 minutos para se pronunciar caso tenham interesse. Aberta a palavra aos vereadores. Presidente. Com a palavra, vereador Jadir. Como diz o colega, mas boa tarde novamente, senhor presidente. Na sua pessoa, eu cumprimento os demais. Desculpa que eu me perdi nesse Existe uma grande diferença entre absolvição e inocência. Então, diante disso, é que nós vamos agora, depois da defesa, complementar mais uma vez a fala que eu trouxe já início de tarde desse dia, que seria o voto tipificado boi de piranha, né, para a boiada passar, para chegar do outro lado. Até eu queria trazer, e até interessante, porque é o seguinte, se foi usado no microfone dessa casa, que o processo anterior não teria trânsito julgado. Esse agora não tem como falar sobre isso, trânsito julgado. Muito menos pelo fato de que foi extraído de uma peça. Não, foi o colega vereador vice-presidente que adentrou o pedido. Então, são vários fatores que vai comprovar se é voto boi de piranha ou se é realmente, de fato, a questão da diferença de absolvição e inocência. E até interessante, senhor presidente, eu não acompanhei o processo dessa comissão e até me estranhei agora ao ouvir que não foi introduzido nesse relatório a participação da ex-vice-presidente
porque ela cometeu, sim, o crime de prevaricação. Ninguém ficou sabendo do acontecido. Houve a notificação do CDL de Nova Serrana, que até eu peço a algum servidor que coloque na mão de cada vereador, por favor. Não é juntada de documento, é notificação do que eu vou estar lendo, para poder eles acompanharem. Assessor, por favor. Por gentileza, Jadir, faça então, a leitura, dispensa a... Tá bom, depois quem quiser tem comigo aqui, ó, a comprovação do CDL de Nova Serrana. Eu não vou ler tudo, não, mas está aqui, ó, que foi lido. Nessa condição, aqui, ó, não vou até o cabeçalho. CDL de Divinópolis ao Ministério Público de Nova Serrana, primeira Promotoria da Justiça, referente à resposta do ofício 127. Eu vou ler só o parágrafo 2º. Nesta condição, pode informar que, conforme anexo do dia 1/10/2019, a associada Financial Cartões solicitou a inclusão da Câmara Municipal de Nova Serrana, CNPJ 04.195.466/0001, dígito 40. Pela ordem, a defesa gostaria que tal documento fosse ignorado nos autos, não consta de processo. Só um minuto, defesa. Está na prerrogativa do tempo dele ainda. Ele está usando o tempo daquele que ele tem direito. No SPC, em razão da dívida de R$ 9.995,10, derivada do contrato 163210, no dia 4/10/2019. A mesma associada promoveu o cancelamento do registro de negativação. Quando fala promover o cancelamento do registro, é porque houve sim um cancelamento. Houve uma negatividade da Câmara Municipal de Nova Serrana aos seus créditos. Então, isso é muito claro, que a Câmara foi negativada. Ela foi. Porque senão não estaria aqui que foi cancelado. Então, senhor presidente, é meu trabalho defender o que é público. Então, é interessante falar em defender. Agora nós vamos ver a qualidade dos advogados de defesa, porque defender o indefensável é o que vamos ver agora há pouco. Por enquanto só, presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, vereadora Terezinha. Mais uma vez, boa tarde a todos. Quero falar para vocês da parte contábil da Câmara. A contabilidade da Câmara Municipal de Nova Serrana diz que não existe a possibilidade de um órgão público possuir um cartão de crédito, considerando a exigência de 2 responsáveis financeiros, a saber, o ordenador de despesas e um tesoureiro. Logo, qualquer liberação de crédito por instituições financeiras só é possível ser feita mediante a assinatura dos 2 responsáveis. Portanto, não existindo a possibilidade do referido órgão possuir qualquer tipo de cartão de crédito em seu nome. Que os parlamentares e servidores públicos da Câmara Municipal podem ter cartão próprio em convênio com a instituição. Porém, a pessoa jurídica da Câmara Municipal de Nova Serrana não tem como ter cartão de crédito que não vislumbra a possibilidade de existir qualquer cartão de crédito em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana, por inexistência de dotação orçamentária, não impactando na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por não haver registro contábil, que a Câmara possui convênio
apenas com Big Card, que não sabe informar em qual modalidade de licitação fora feita o convênio da Câmara com a referida empresa, que o balanço patrimonial é um documento público de livre acesso a qualquer cidadão, que alguns demonstrativos ficam disponibilizados no próprio portal da transparência da Câmara, que não tem conhecimento de solicitação de cartão de crédito em nome da Câmara Municipal para uso pessoal de qualquer pessoa, que não é possível ter um cartão de crédito em nome do órgão público, sendo impossível existir cartão emitido em nome da Câmara Municipal, que os documentos juntados pela operadora de cartão de crédito são públicos e de livre acesso a qualquer cidadão. Agora, vamos à parte de licitação da Câmara, que atua como chefe de setor de compras desde fevereiro de 2019, que nunca realizou pedido de informação para aquisição de cartões de crédito em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana, que, no exercício de 2019, a Câmara Municipal de Nova Serrana adquiriu, por meio de dispensa de licitação, no supermercado ABC, que a Câmara Municipal não possui a figura de cartão de crédito corporativo ou institucional, que não sabe informar quais documentos necessários para a Câmara efetuar contratação direta, por nunca ter havido tal solicitação, que não tem conhecimento de qualquer solicitação feita pelo senhor Osmar Fernandes dos Santos ou por qualquer outro presidente dessa casa, para aquisição, contratação ou convênio a ser feito em nome próprio, nem tampouco em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana. Então, resta clara a impossibilidade de qualquer pessoa que seja solicitar cartão de crédito em nome da pessoa jurídica da Câmara Municipal de Nova Serrana. E quero dizer que as minhas outras respostas foram baseadas, sim, em trânsito em julgado, porque é o que realmente está acontecendo. Agora, quanto ao cartão, nós temos aqui documentos, nós temos o contábil da Câmara e nós temos o jurídico da Câmara. Estão eles aqui para tirar a dúvida de qualquer cidadão, de qualquer vereador que queira saber o que de fato aconteceu. As provas estão aqui. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Eu peço, por gentileza, nós estamos em audiência, peço silêncio aqui no plenário, por favor. Mais algum vereador que não fez uso da palavra, queira fazer uso da palavra? Presidente. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. É só a título de tirar a dúvida. Aqui na denúncia consta um ofício, Nova Serrana, 1º de outubro de 2019, a Terezinha Célia do Carmo Silveira, gabinete da presidência da Câmara, prezada, vem por meio desse encaminhar a Vossa Excelência o e-mail da empresa Financial Cartões que chegou nesta data, bem como constando anexado o contrato 163210. Atenciosamente, é o servidor da casa e o protocolo que é recebido pelo gabinete 17/2/2020. E tem um outro aqui também, na mesma data, 2019, a Terezinha Célia do Carmo, gabinete da presidência, prezada, vem por meio deste encaminhar a Vossa Excelência as informações obtidas na empresa financial de cartões CNPJ 07251489000113, conforme pedido verbal realizado. Destaque que todas as informações repassadas a Vossa Excelência foi comunicado do SPC executado pela empresa financial de cartões, pedido de requerimento de informações à empresa financial 627/2019, e-mail de resposta, relação de gasto efetuado pelo suposto cartão,
protocolo de entrega do suposto cartão, situação atual de débito com a empresa financial. Atenciosamente também aqui o servidor da casa e com assinatura a ex-presidente. É só para a gente poder tirar essas dúvidas aqui que está aqui na denúncia. Mais algum vereador que não fez uso da palavra? Com a palavra, vereador Walter. Presidente, boa tarde a todos. Pedir para passar um vídeo, por favor. Desde já, a defesa também manifesta que não se trata de documento juntado aos autos e desde já apresenta impugnação. É hora de toda a responsabilidade é do vereador, então o tempo dele é de 15 minutos, ele tem esse tempo aí. Presidente afastado da Câmara de Nova Serrana, está fora do cargo desde o ano passado, também será investigado pelo uso de cartão de crédito em nome da Câmara para gastos pessoais. O pior, ele atrasou a fatura e a Câmara Municipal quase teve o nome incluído no SPC. Teve mais. Ele teria feito o cartão após ser afastado do cargo de presidente e vereador. Vamos ver a reportagem. A denúncia anônima foi deixada na mesa do vereador William Barcelos dentro de um envelope pardo. Segundo os documentos, o ex-presidente da Câmara, o vereador afastado Osmar Santos, fez um cartão de crédito no nome da Câmara Municipal e o utilizou para gastos pessoais. Mostra que o nome impresso é Câmara Nova Serrana, é um convênio empresa. Também nós temos a informação de que o próprio presidente, ou ex-presidente da casa afastado, quase 60 dias após o afastamento, ele pessoalmente fez o protocolo de entrega, recebendo em nome de Câmara Municipal o cartão, apostando aqui o seu CPF, a rubrica e assinatura por extenso, como representante da Câmara Municipal. Um detalhe chamou a atenção. A emissão, o recebimento e o convênio firmado com a operadora de cartões foram realizados após o afastamento de Osmar Santos, em maio do ano passado. A partir do momento em que há o descumprimento de uma medida cautelar, a partir do momento em que o ex-presidente, afastado de suas funções legislativas e administrativas, se apresenta em nome da Câmara Municipal e leva vantagem, né, ao pegar esse cartão, houve uma quebra de decoro, na nossa opinião. A partir do momento que o cartão foi recebido, os gastos já começaram. Gastos de quase a totalidade do limite do cartão, que era de R$10 mil. Um fato curioso é que a maior parte deles, mais de R$7 mil, foram gastos em uma maquininha de cartão que pertence à filha do vereador Osmar Santos. Com a reunião de todas essas evidências, o vereador William Barcelos já entrou com pedidos de investigação, tanto para o administrativo da Câmara, quanto para o Ministério Público. Nós estivemos na sede da primeira Promotoria de Justiça de Nova Serrana, na presença da nossa promotora, doutora Maria Tereza Diniz Alcântara Damaso, que colheu da gente um termo de declaração, que está aqui. Esse termo de declaração é a denúncia formalizada de maneira institucional pelo presidente e vice-presidente da casa, para que o Ministério Público também atuasse nesse caso. Então, indiferente do nosso procedimento interno, né, que está aí oferecida a denúncia com pedido de cassação, o Ministério Público também está analisando o caso e poderá oferecer denúncia à Justiça nos mesmos moldes. Por causa do atraso no pagamento do cartão, a Câmara chegou a receber uma carta informando que o nome seria incluído no SPC caso as dívidas não fossem pagas em 10 dias. É importante ressaltar que nesse momento a Câmara não está com esse registro no SPC. É também importante ressaltar que não há garantia de que houve, de fato, a disponibilização para consulta pública do nome Câmara Municipal no SPC, porque abriu-se um prazo de 10 dias após a emissão dessa carta de notificação, que foi feita em 19 de setembro do ano passado, e misteriosamente houve um pagamento. Nós estamos agora investigando se o pagamento foi antes ou depois dos 10 dias e, mesmo sendo antes ou depois, se houve a negativação do nome da Câmara, ainda que por alguns dias ou horas. Nós ligamos para o vereador afastado Osmar Santos várias vezes, mas o telefone dele estava fora de área. Em um áudio compartilhado na internet, ele negou a acusação. Eu nunca pedi cartão corporativo. Eu fiz um cartão para mim há quase mais de um ano atrás no ABC.
né? Fiz aquela ficha e deixei lá. No período que eu estava afastado, eles ligaram lá na Câmara e pediu para mim avisar que o meu cartão estava pronto. E o Beto mandou uma mensagem no telefone do meu menino avisando que o meu cartão estava pronto. Eu fui lá no ABC e peguei o meu cartão e gastei. Usei. Aí depois eles mandou a fatura para a Câmara, né? Aí na época eu nem queria pagar, queria que averiguasse o que aconteceu, mas me disseram que era só pagar, que estava tudo certo. Eu fui lá e paguei a fatura. De tanto a Câmara não pagou nada não, quem pagou a fatura foi eu, mas está errado, o cartão não pode ser cartão em nome de Câmara, não, o cartão foi feito em meu nome pessoal. Agora o porquê que saiu em nome da Câmara, vai ter que investigar e investigar bem para saber o porquê. Em maio do ano passado, Osmar foi afastado do mandato de vereador e do cargo de presidente da Câmara. Ele, Valdir das Festas Juninas, Gilmar da Farmácia, Valdir Mecânico, Aldair da Impacto e Juliano do Boa Vista são investigados por suspeita de envolvimento em um esquema de contratação de funcionários fantasmas. É uma pena que a gente não conseguiu falar com o vereador afastado, o senhor Osmar Santos, né? Apesar das várias tentativas. Tem um documento que chama a atenção, volta lá depois, por favor, naquele documento, para a gente mostrar para o pessoal de casa. O valor do débito que quase levou o nome da Câmara de Vereadores para o SPC, quase. Aí, R$ 9.995,10. Aí, segundo ele, fez um cartão no nome dele, mas ele pegou o cartão e ele não observou. Meu nome não é Câmara de Vereadores, meu nome é Osmar Santos, ele não observou, não. Mesmo assim, ele fez quase 10 mil em compras. Desses 7 mil, né, desses quase 10 mil, na verdade, 7 mil foram pagos na maquininha de cartão da filha dele, que parece ter um pet shop. 7.170 num pet shop. Ela trabalha lá? Segundo o Jornal Popular, ela trabalha no pet shop, né? É uma pena, às vezes, senhor vereador, às vezes o senhor quer falar conosco, o senhor quer mostrar que tudo isso que foi dito aqui na reportagem, né, não está certo. Dá prazo, não dá? 11h51. Se o senhor quiser, o senhor tem 20 minutos, nós estaremos no ar. O senhor pode ligar aqui agora, eu coloco o senhor ao vivo agora, para o senhor explicar para a população de Nova Serrana, né, que o senhor recebeu um cartão no nome da Câmara de Vereadores, mas não viu, e aí fez esses gastos, depois que foi ver que era no nome da Câmara, que o senhor teria pedido um cartão no nome do senhor, para o senhor explicar por que foi, esse cartão passou na maquininha da sua filha, esses 7 mil e tanto, né? Por que o nome da Câmara foi para o SPC, e por que o pedido foi feito depois que o senhor estava afastado, né? Foi quase. Então, o senhor tem 20 minutos para o senhor ligar, caso o senhor queira. 37-3229-8933. O senhor pode ligar que eu coloco o senhor ao vivo aqui agora no Alterosa Alerta para o senhor explicar para a população de Nova Serrana e de toda a região. Porque é injusto quando a gente faz uma acusação ou quando a gente é acusado de alguma coisa que não fez. Apesar de que o processo está começando, vai correr, né? Eles vão investigar. E que bom que o senhor disse no áudio aí, não foi para nós, mas foi no áudio que está circulando na internet, que tem que investigar. Tem que investigar mesmo, porque as denúncias são gravíssimas. E conforme falei ontem, sobre político, sobre candidato, seja prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, seja já foi dado... Tem um tipo de candidato, um tipo de político que a gente tem que dizimar da política. Só tem ainda um tempo, 6 minutos. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Passo a palavra ao denunciado ou seu procurador para produzir sua defesa oral pelo prazo máximo de 2 horas. Com a palavra, Osmar. Mais uma vez, gostaria de cumprimentar a todos. Boa tarde. Gente, a hora que você vê, né, uma coisa tão fantástica, tão bem preparada, desse jeito, você sente vergonha da política. Você sente vergonha da política, né? Essa mesma, quando o vereador disse assim, ó, agora eu quero ver
como que vai se sair dessa. Vereador, não se esqueça que o denunciante é o mesmo que denunciou o seu prefeito, o seu vice-prefeito, o secretário, e fez umas pirulas em cima disso. É de prática. Ele pega um copo d'água e fala que é o São Francisco. Para ganhar mídia, para ganhar redes sociais, para ganhar televisão, para ganhar rádio, ele faz qualquer coisa. Quando ele disse aquele monte de coisa sobre o seu prefeito, seu vice-prefeito, o senhor mesmo contestou aqui 300 milhões de vezes que era mentira. Agora, porque é contra a minha verdade? Vereador, é triste. E o denunciante também é muito triste. Usar de uma sorte a qual eu não tive. Financeiramente bem. Quer ter uma mãe bem financeira e um padrasto rico. Né? E usar disso para formar nas melhores faculdades que existe. Né? Deveria usar desta sabedoria, dessas lindas falas, né, para fazer o bem para a sociedade. Do que se usar dessa para se promover em redes sociais, em emissora de televisão e rádio. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Vereador, o senhor ficou labutando com isso aí não sei quanto tempo. O senhor não tem uma linha que comprove algo meu com esse cartão? Que eu contratei esse cartão? Essas folhas que o senhor pôs aí, grampeou aí, e você imprime no site da Câmara todo dia, toda hora. Agora digo mais, vereador. Né? O senhor vai me perdoar. Pessoa que tem um emocional fraco, vereador, já houve aqui nessa cidade, nesta casa, de uma pessoa chegar a tirar a vida por essas falas mal faladas. Eu, se eu não tivesse uma família a qual eu tenho, vereador, eu teria feito um negócio dessa. É muito triste. Eu estava lá na roça, em Malacacheta, com meu pai e com minha mãe. Meu sobrinho chegou lá louco. Osmar, nas televisões e nos rádios só está dando que você usou um cartão da Câmara que vai te prender. Gente, se a pessoa tiver a mentalidade fraca, ele suicida. Isso é covardia o que o senhor faz, professor. Usa dessa formação que o senhor tem para fazer o bem para a sociedade. Fala a verdade para a sociedade. Vereador, se o senhor conseguir trazer uma linha que comprova o uso meu de cartão corporativo nesta casa, eu renuncio meu mandato agora, uma linha. Agora escrever bem, pirulitar lá dentro, bem, se o senhor sabe bem, ó. As falas bonitas, né? Fulano foi lá, veio cá, foi ali, levei para cá. Isso o senhor sabe fazer, eu não sei. Eu tive que trabalhar com 8 anos de idade para ajudar a cuidar dos meus irmãos mais novos. Isso é covardia. Gente, eu falo para vocês uma coisa, né? Você sabe do que estou falando. E tudo que esse vereador faz, já deu em alguma coisa aqui nessa casa? Já deu. Sabe por que não deu? Porque ele vive com a mentira, a falácia que ele tem. Até a própria justiça parece que já não dá mais credibilidade para essa pessoa. Porque o meu processo, que ele me denunciou lá, está suspenso. Essa empresa negou documento ao MP e aos meus advogados. Isso é uma coisa que não pode ser feito, gente. A pessoa para adquirir, para estar na televisão, fazer isso com outro ser humano. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho filhos. Isso é muito triste. Isso é muito triste, gente. E quando eu falo assim, não é de mim, não. E já houve isso aqui várias vezes dentro dessa casa. Ou o vereador não sabe? Sabe. Eu acho que pelo quem fez a denúncia e pela falta de documento, que não tem nenhum, todos os vereadores aqui deveriam votar pela minha observação. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Pastor Giovanni já foi presidente dessa casa. É um homem inteligente. Essa casa nunca teve cartão corporativo. Nunca teve. Para mim teve o cartão corporativo. Você vê. Você conseguiu um cartão corporativo, eu sou da roça, sou bobo, mas tem coisa que nem tanto. Primeiro você tem que ter uma dotação orçamentária. Orçamentária dentro da Câmara. Segundo, você tem que ter um processo licitatório. Terceiro, você tem que ter a assinatura do departamento que faz o pagamento e do diretor da casa. Eu consegui isso tudo fora da Câmara? Ou será que essa empresa de cartão, um botequim que fica numa esquina aí,
que eu chego lá, opa, eu sou presidente daquela Câmara de Nova Serrana, me dá um cartão de 10 mil reais. Tá, Osmar, será isso? Pelo amor de Deus, gente. Né? Não faz nenhum sentido. Qualquer empresa ética, e essa empresa parece que sim, ela iria pedir toda essa documentação. E quem o forneceria não é o Osmar, não. É o departamento da casa. Nossa Câmara é muito bem estruturada. Por que o senhor não consultou essas pessoas, professor? Antes de pôr meu nome da minha família na rua? Isso lá e perguntasse a Deise, a Juliana. Ô, esse cartão do Osmar aí, como é que é isso? Né? Preferiu expor para ganhar mídia. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Né? Meu pai ficou contrariado demais. Isso é pecado. Meu sobrinho chegou na roça, eu fiquei doido. Falei, gente, mas de que é isso? Porque você estava falando de uma coisa que eu não sei o quê. Eu preenchi, já repeti isso aí várias vezes, eu preenchi uma ficha no supermercado ABC pedindo um cartão para mim. Porque se você fizer compra com o cartão do ABC, você tem desconto em algumas mercadorias. Fiz, que eu ainda era vereador aqui. Não é que eu era, que eu ainda sou vereador. Eu estava ainda trabalhando. Solicitei um cartão, preenchi a ficha e entreguei lá. Mas nem estava lembrando daquilo. Nesse período que eu estava afastado, o Beto, que era um servidor aqui dessa casa, foi lá buscar uns alimentos que eles forneciam para a gente doar para a família carente. Eles falaram para o Beto, o cartão do Osmar chegou. O Beto mandou uma mensagem no telefone do meu menino. Osmar, seu cartão chegou, vai lá e busca. Fui lá e busquei o cartão. Assinei recebendo o cartão. A única assinatura verdadeira que existe aí é recebendo o cartão. Essa é verdadeira. O resto, se não for montagem, foi alguém que assinou. Só recebendo o cartão. E será, gente? Eu fico bobo. Ele é professor. Eu sou um Zé Ruela. Mas será, uma criança de 7 anos sabe que se eu fizer um cartão em nome de uma Câmara e usar esse cartão e não pagar, eles vão me prender. Porque os 7 anos sabe disso. Eu ia fazer isso, ia lá no pet shop da instituição da minha menina e pegar, não foi compra, foi empréstimo de 7 mil e tantos reais, dela ainda, para complicar o nome dela também. E depois não pagar, deixar para a Câmara pagar? Não faz sentido, gente. Uma criança de 7 anos não faria isso. Agora eu, com 45 anos de idade, 2 mandatos de vereador, 2 anos de presidente, eu ia fazer isso? É um ponto que eu estou falando, se eu tivesse pegado esse cartão. Agora, a empresa não tem porquê, a empresa não poderia me fornecer um cartão nunca. Cadê essas exigências que tem que ter? Né? A dotação orçamentária, né? Assinatura do departamento que faz o pagamento, assinatura do diretor. Será que eu sou tão amigo desse pessoal assim, que eles fizeram isso? E mais, não é do meu procedimento não, repassar o que me fala. Mas o dito vereador, o próprio professor William, quando eu tive aqui para fazer a minha oitiva nesse cartão, ele disse para mim, eu já sei quem fez esse cartão no seu nome. Quem foi, professor? Marco Aurélio, secretário lá da prefeitura, é amigo da dona que faz cartão. Estou mentindo, professor? Foi me dito isso. E chamo para o desafio. É verdade ou é mentira? Porque tem muitos aí que falam na hora que aperta escorrega. Aqui não, aqui você está falando com o Osmar não escorrega de nada não. É verdade, é mentira, é mentira. Que eu não escorrego não. Eu disse uma coisa que eu não tenho prática de fazer. Jurei pela minha filha, que se eu tiver feito um cartão em nome da Câmara, eu queria chegar em casa e ver meus filhos mortos. Porque jamais eu praticaria um ato desse. E volto a reafirmar essa jura minha. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei. Ninguém sabe o que eu passei. E tinha que me manter firme. Só um minuto, Osmar. Eu peço que façam silêncio, gente. Nós estamos aqui em audiência, por favor. E tive que me manter firme e me manter calmo. Mas digo com todas as letras. O professor e essa instituição vai provar, por bem ou por mal, quem fez esse cartão no meu nome. Porque eu vou denunciar, vou processar, vai ter que provar. É muito fácil jogar o nome do povo na lama, gente. Não estou defendendo, não. O nosso vice-prefeito, gente, o que foi feito com o nome daquele homem? Uma pessoa que eu admiro. Tem hora que me faz raiva, é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Trabalhei para ele muitos anos, quando ele tinha empresa. O nome daquele homem foi feito uma cirula aí.
De tudo que vocês pensaram de ruim. E todo dia falar, vai prender, amanhã prende, amanhã faz isso, amanhã faz aquilo. O dito curso que está me fazendo a mesma cirula comigo. Essa casa tem que dar uma resposta à altura, gente. Para esse cidadão. Essa casa que tem que dar. Não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Nas falas, ele é muito bom. Leva qualquer um na enrolada. Leva mesmo na conversa. Agora, a própria promotora suspendeu. Suspendeu o processo que ele levou lá. Ó. Porque ele já levou uns 500. Acho que ele já processou todo mundo aqui. Se falar que se ele levar um processo, a emissora de televisão vê, ele leva. É de sua mãe, eu levo assim mesmo. Eu quero falar na televisão. Falar na televisão. Gostei, eu não tinha visto essa reportagem ainda não. Parabéns, Zé, pelo ter pedido, colocado o vídeo. Foi bom para mim, que eu não sabia disso. Né? E gostaria de registrar aqui no plenário dessa casa que essa emissora me dê essa mesma oportunidade para explicar. Né? Só eu sei que eu estou passando, gente. O que eu passei. Né? Não é justo, gente. Não é justo. Né? Eu escuto isso de quase todos os vereadores, mas tem um coração muito bem. Tem. Eu já vi cada coisa praticado por ele contra alguém, que é adversário político meu. Meu coração dói. Não é justo. A política não vale isso tudo não, gente. Será que vale? Né? Você inventar uma coisa desse tamanho, soltar por aí e acabar com a gente. Gente, vocês não imaginam o que eu passei. Senhor da glória. Não desejo para o meu pior inimigo. Então, é muito fácil falar. Difícil é provar. Né? Porque se vocês verem bem, não tem uma linha aí que prove que eu pedi cartão. Traz para mim um telefonema, um e-mail, um ofício solicitando dessa empresa um cartão corporativo. Não existe isso. Seria o meio de eu comunicar que essa empresa vai pedir um cartão. Né? Se é uma empresa séria, tem que ter um meio. Né? Porque hoje onde é que você chega e fala, me arruma aí num botequinho. E nesses botecos mais modernos não te arruma, sem te cadastrar primeiro. Como é que essa empresa ia me dar um cartão de 10 mil reais? Porque eu falei que eu sou presidente da Câmara? Aonde eu encontrei com esse pessoal dessa empresa? Será que é na rua, lá em casa, no mercado? Lá no escritório deles? Será que essa empresa não suspeitou? O que esse cara aqui falando que ele é presidente? Eu vou lá na Câmara. Um monte de documento que ela tem que solicitar aqui na Câmara. E as meninas dos departamentos aí, tem depoimento delas aí. Nosso nobre vereador Paraguai é o presidente dessa comissão. Ele participou. Elas disseram que seria impossível eu conseguir um cartão. Eu e qualquer um vereador aqui na casa, é impossível. Como é que eles arrumam isso para mim? Será que é o Marco Aurélio que pediu para mim? Gosto muito do Marco Aurélio. Eu vou tirar essa questão, tirar essa dúvida. Porque o próprio denunciante me disse isso. Que é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio foi para a praia, mas o dono da empresa lá, o banco, sei lá o que, do cartão. E é nessa viagem que eles arrumam esse cartão para mim. Será? Né? Vamos descobrir. Agora que vai provar, vai ser provado por A ou por B, aonde que foi parar esse cartão, de onde que esse cartão veio, quem pediu esse cartão, vai. Vai. Nem que eu dedique o resto da minha vida para isso. A pessoa vai ter que provar. E na televisão agora eu vou desmanchar, começar a desmanchar esse negócio. Né? Agora na justiça essa pessoa vai ter que provar. Vai. Não vou deixar isso impune. Muito obrigado. Continuando a defesa. Boa tarde a todos novamente. Estamos aqui agora em outro procedimento. Vamos fazer a análise técnica do aspecto da defesa nesse ponto. Em um primeiro momento, eu peço vênia sobre a fala de que não se trataria de situação de análise de trânsito em julgado também. Em um primeiro momento, essa situação, como foi exposto aqui anteriormente, tem processo judicial que discute essa situação também. Então, sem demonstração de culpabilidade, sem demonstração nesse aspecto. Processo não tem investigação criminal, né? Melhor corrigindo. Então, nesse ponto, sequer houve um convencimento, nem por parte da promotora, que antes foi utilizado nesse sentido, convencimento pelo Ministério Público, a existência de outras situações. Nesse caso, sequer houve início de procedimento que está em fase investigativa. Até porque mostra uma situação, qualquer
pessoa da área jurídica, quando vai analisar esse processo, com perdão da expressão, você fala, não tem como crer e colocar essa situação como quebra de decoro. Porque, vamos lá, vamos analisar. Para um contrato simples, eu agora vou despir de ser contrato administrativo. Para um contrato que eu vou efetuar com qualquer circunstância, eu faço um contrato quando eu compro uma lanchonete, a gente celebra contrato o tempo inteiro. A gente precisa de 3 requisitos básicos. Agente capaz, objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em leis, para qualquer contrato. Nesse caso, o Osmar estava afastado do cargo. Como que ele assinou esse contrato, teria assinado esse contrato, na condição de presidente ou representante legal da Câmara, se ele não tinha poder para tanto? Porque ele estava afastado. Então, esse contrato não teria validade ou, às vezes, nem existência jurídica, porque eu tenho que ter um agente capaz, uma pessoa que possa representar a empresa para poder ter existência no mundo jurídico. Não paro por aí. Em se tratando de um contrato administrativo, minimamente alguém que entende da situação administrativa para celebração de contrato, sabe que o contrato administrativo está vinculado à Lei 8666 de 93. Lá tem vários requisitos, entre eles a exigência de licitação para contratar com a administração. Não é qualquer um que contrata com a administração. Eu não faço um contrato com a administração por mera liberalidade, porque é coisa pública. Tem que ter um procedimento próprio, um procedimento com regras, com situações pré-estabelecidas. Eu não tenho uma contratação por simples vontade do agente. Não é só isso. Até porque no contrato administrativo, a administração tem uma série de prerrogativas que eu tenho que submeter para aquele que vai contratar comigo. Quando a financial administradora estivesse contratando com a administração, teriam cláusulas administrativas que seriam aplicáveis ao contrato, que não poderia ser o contrato que consta dos autos. Não poderia, porque a administração, nesse caso, tem o poder de tutela e vai fazer, a administração vai gerir o contrato, vai analisar essas situações. Aí agora aqui apresenta-se uma situação, né, para a cassação, que mais parece, olha, já está na mídia para ser cassado, já está na mídia a situação do afastamento. Mais um elemento, vamos forçar, vamos ver o que a gente consegue forçando essa situação. Porque qualquer pessoa, regra que vai analisar, faz análise de contrato, faz análise do aspecto jurídico disso aqui, vê que não tem. Ainda que tivesse a existência, admitisse a existência no mundo jurídico, validade nenhuma. Nesse caso, a defesa sustentou nesse processo e até mostrou, através dos depoimentos, como que funciona o procedimento para contratação coletiva dos profissionais próprios. Eu vou passar a palavra para o Marco Antônio, que vai analisar esses pontos. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumpre destacar que a defesa foi constituída tão somente para a defesa em plenário, visto que o procurador, que acompanhou todo o processo, encontra-se com suspeita de Covid. Doutor Guilherme, só para registrar, por favor. A defesa está aqui para garantir ao denunciado, como a qualquer pessoa, o direito de devido processo legal, só esclarecendo para o Jadir. As testemunhas foram taxativas em afirmar que não era possível o denunciado adquirir esse cartão, se não vejamos. Luciana Amaral Duarte, chefe de divisão de compras, ela disse que a casa não possui cartão corporativo, que enquanto esteve com o chefe da divisão de compras, não teve nenhum pedido pelo denunciado de aquisição de cartão. Desde Aparecida Moreira, ela foi mais além nessa questão. Ela foi taxativa em afirmar, abre aspas, qualquer liberação de crédito para a instituição financeira só é possível se feita mediante de 2 responsáveis. Esses 2 responsáveis que ela quis se referir seria um ordenador de despesa e um tesoureiro. Se há necessidade de uma assinatura de 2 responsáveis, como que o denunciado poderia adquirir esse cartão? Totalmente impossível. É um ato inexistente. Ela foi além. Portanto, não existindo a possibilidade do referido órgão possuir qualquer tipo de cartão de crédito em seu nome, que não vislumbra a possibilidade de existir qualquer cartão de crédito
em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana. De fato, não tem como. A servidora Juliano Matos Martins, chefe do setor de compras, afirmou que nunca realizou pedido de informação para aquisição de cartões de crédito. Deve destacar aqui que ela está lá desde fevereiro de 2019, como chefe de departamento de compras. E esse cartão foi adquirido em 11 de junho. Logo, ela teria ciência se tivesse feito esse pedido. Não bastasse isso, deve demonstrar para os senhores que o extrato do cartão está registrado o CPF do denunciado. Se houve um erro, foi pela operadora do cartão. Vou só, presidente, mostrar aqui para eles. Eu não vou falar o número do CPF para evitar qualquer discussão. Vou só demonstrar aqui para os vereadores. Esses senhores, as folhas 16, 17 é o extrato do cartão, onde contém o CPF do denunciado. E caso se fosse o nome da Câmara, teria que constar o CNPJ. Presidente, já eu estou falando... Na minha fala, eu não pude apresentar as provas. Mas ele não está no momento de apresentar a prova mais, não. Vereador, mas o senhor não precisa apresentar, não. Todos nós temos. Vereador Jadir, eu indefiro suas falas, ele está na sua defesa. Eu acho que o vereador não sabe nem o que é um processo, pelo que a gente se vê. A defesa tem 2 horas para falar, ela pode demonstrar o que ela quiser, e está nos autos. Com licença. Continue. Só demonstrar aqui, caso vocês queiram, Sandro Moretti, o extrato está registrado pelo CPF do denunciado. E caso fosse em nome da Câmara, volto a ressaltar, seria o CNPJ. Essa situação, enquanto vai passando para os vereadores ver, demonstra que pelo menos um erro, então. Se não teve erro, se a administradora, não, apesar de não prestar informações nesse sentido aqui, se não teve erro da administradora do cartão na emissão desse cartão, no mínimo no lançamento do extrato teve, porque no lançamento consta o nome Câmara Municipal, entretanto o CPF vinculado ao aquisitor, no caso ali, seria o CPF da pessoa física. A gente tem que diferenciar no aspecto da pessoa jurídica. A Câmara Municipal seria uma pessoa jurídica inscrita no CNPJ, é diferente do CPF dele. Então a gente não tem como fazer essa operação no mundo jurídico. Outra coisa desse processo que é muito importante ressaltar é que o contrato que teria sido assinado pelo Osmar, a defesa pediu perícia sobre isso, porque a assinatura é, inclusive, diferente até da assinatura que consta da procuração. Entretanto, a comissão indeferiu tal pedido, é cerceamento de direito de defesa, então, nesse aspecto, o contrato não pode ser utilizado em prejuízo da defesa. O Marco Antônio vai continuar explanando sobre os depoimentos. Então, senhores, todos os depoimentos foram taxativos em afirmar que seria impossível o denunciado adquirir o cartão em nome da Câmara. Só queria registrar que não houve dano ao erário. Ao contrário do que o Jadir explanou em sua fala, ele leu uma parte de uma notificação, mas como bem demonstrou no vídeo que o Walter passou, houve um prazo de 10 dias para, eventualmente, negativar a Câmara, fato que não ocorreu. Se ocorreu, não consta nos autos. Vou retornar a palavra à Débora. Então, mais uma vez, a gente pede essa ponderação. Se tratando de documento dos autos, a defesa gostaria de ressaltar esse extrato que foi apresentado para os vereadores. É documento que consta dos autos, cuja manifestação pelo denunciante foi oportunizada, respeitou o devido processo legal, respeitou o processo de tramitação. Então, é documento que os senhores podem utilizar para fundamentar a decisão dos senhores e até para formar a íntima convicção. Gostaria de pedir a ponderação novamente para ressaltar que, no mundo jurídico, essa situação, e principalmente por se tratar de contrato administrativo, a forma, nesse aspecto, assume uma especial relevância, até pelos preceitos da Lei 8666. A defesa gostaria de pedir novamente que os senhores ponderassem sobre a impossibilidade que essa situação existisse e de ser levada em prejuízo, no caso do ora denunciado.
Por fim, só reforçando o que a doutora Débora já falou, não se pode falar em ato atentatório a quebra de decoro parlamentar, visto ser um fato inexistente. Não tem como haver uma quebra de decoro, sendo que o denunciado não poderia adquirir o cartão. Não há qualquer possibilidade jurídica dele ter conseguido adquirir esse cartão, o que já foi demonstrado de forma inequívoca nos autos. A defesa pede que seja absolvido. Pela prejudicialidade, ainda que os senhores entendessem pela existência de ato ilegal, o que pede a defesa e refuta de todas as formas, vale destacar a ausência de prejuízo, uma vez que houve quitação, e principalmente não há comprovação sobre a negativação. Termos em que pede justiça. Sem mais delongas, até porque eu acho que já foi uma situação amplamente discutida, já se tornou essa situação de processo de cassação cansativa em decorrência da situação de perseguição política. A defesa pede essa ponderação dos senhores. Boa tarde. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos, por estado de necessidade.
Convido os senhores vereadores que retornem aos seus lugares, por gentileza. Vamos retornar à reunião. Todos os vereadores, eu peço silêncio aqui ao recinto, para que a gente possa prosseguir a reunião. Por gentileza, Idalino. Por gentileza, eu peço silêncio, por gentileza. Ah, tá aqui, tá aqui. Mas esse é melhor, esse aqui tá mais novinho. Joga esse. Eu convido nesse momento a vereadora Terezinha e convido o vereador Sandro Moretti para que faça juntamente com a defesa, por gentileza. Vou passar, gostaria que o senhor... Sim. São 11 votos, está correto. Porque 2 vereadores não votam. Vereador Vamos, Cabral, vereador nesse William. momento, agora conferindo a urna. Tudo ok? Vamos, nesse momento, proceder à votação nominal em escrutínio secreto por meio de cédulas, ressaltando que os vereadores Aguinaldo Mendes Cordeiro e William Carlos Ferreira Barcelos estão impedidos de votar nesse processo. Será declarado definitivamente afastado do cargo se houver 2/3 dos votos para a cassação, ou seja, 9 votos. Primeiro vereador, Chiquinho do Planalto. Idalino. É Chiquinho do Planalto. Vereador Adalberto. Cada um pega a sua cédula aqui, por gentileza. Se a defesa quiser ficar de perto. Chamo o vereador Jadir. O meu voto é porque houve assinatura do vereador na aquisição, houve assinatura no recebimento e ele afirmou aqui que utilizou o cartão. E o comprovante da assinatura está o CNPJ da Câmara. Convido o vereador Pastor Giovanni Máximo. Vereador Remirto.
Com a palavra, vereador. Eu gostaria aqui, neste momento, justificar meu voto. Meu voto é não pela cassação. Qualquer assessor, qualquer pessoa que estiver ouvindo, pode publicar nas redes sociais que eu votei contra. Por quê? Eu estou aqui cassando o mandato do vereador porque ele fez um cartão. Então, eu não tenho elementos para julgar isso. Deixa o Ministério Público e o juiz julgar, porque o juiz vai ter elementos se foi legal, se não foi. Eu só acho o seguinte, que é uma grande leviandade o que está acontecendo nesse momento. Porque a pessoa denuncia, sai na televisão, sai nas redes sociais, aí o nome da Câmara Municipal, desculpa, eu devia ter tirado antes, o nome da Câmara Municipal fica ruim perante o povo e continua a população nesse descrédito com a política. Mas a culpa é de quem? A culpa é das próprias pessoas que estão aqui e das próprias pessoas que às vezes fazem uma montagem. Então essa pode ser uma montagem. Então eu, como vereador, como é que eu vou saber que não foi uma montagem? Então deixa o Ministério Público analisar e o juiz depois dar a sentença. Então já que não teve gasto para a Câmara não gastou nada com isso, a não ser o desgaste que eu estou falando de descrédito, então não tem nada comprovado. Então como que eu vou votar a favor? Então eu acho que nós temos que ser mais sérios e pensar. Eu fui eleito vereador suplente, né? Eu não fui na primeira, eu fui suplente. Eu tive 588 votos. Desses 588 votos, teve pessoa que é do partido do MDB que votou em mim. Teve gente de todos os partidos que votaram em mim. Então, a gente não pode ser aqui partidário, a gente tem que defender o povo. Então eu vejo aqui que é um querendo puxar o tapete do outro, querendo que um adversário a menos lá na frente. Então eu vejo isso nesse momento. Se eu estiver errado, desculpe-me, mas a minha impressão é essa. Então a gente, para fazer um julgamento, você tem que ter mais certeza, você tem que ser mais coerente. A gente não pode julgar, assim, ser muito leviano. Eu acho que aqui a leviandade está na frente. Obrigado, presidente. É o que eu queria falar no momento. Eu irei votar agora. Osmar, William, eu confesso que eu cheguei aqui hoje, que eu ia votar sim, Osmar. Mas quando uma pessoa, ela vem no plenário e faz um juramento num filho, meu voto é não. Convido o vereador Santo Moretti. Mais uma vez, mantendo coerência no meu voto, pelo meu entendimento, eu voto sim. Eu peço silêncio, por gentileza, nós estamos em votação. Convido a vereadora Terezinha. Quero falar só algumas frases que estão aqui, num documento até que é do Ministério Público.
Verificou-se que tais despesas não foram pagas com recursos públicos da Casa Legislativa Municipal. Foi assinado pela promotora e entregue às mãos dos vereadores. Quanto ao ofício 627/2019, o qual fala que eu assinei juntamente com o servidor dessa casa, assinei sim. Assinei pedindo um esclarecimento do que estava sendo documentado aqui na casa, porque a casa não havia comprado nada, a casa não tinha nenhuma nota, não tinha nenhum boleto. Então, a minha assinatura foi para justificar tal documentação, mais nada. Dizer também que, após vir a documentação e ser entregue nas nossas mãos, o CPF que consta é do Osmar Santos e não o CNPJ da Câmara Municipal de Nova Serrana. Isso tem que ficar muito claro, tá? Porque é CPF. Todos os vereadores têm o documento em mãos e pode analisar. Não é CNPJ. Então, nesta tarde, eu voto não à cassação. E se algum vereador tiver alguma dúvida, pede uma auditoria. Porque o que eu estou falando é verdade. E Deus sabe que eu estou falando a verdade. Muito obrigada a todos. Convido para fazer a votação o vereador Vantuir. Osmar, eu também vou votar não, que era presidente da comissão e ouvi esse testemunha quando você estava aqui. Elas disseram que não tem jeito mesmo de fazer um cartão. Não sei o que aconteceu, mas eu ouvi ela aqui. Convido o vereador José Alberto. Convido o vereador Walter. Convido a defesa e convido os vereadores que fizeram parte da Terezinha e Santo Moretti, por gentileza, para que possa fazer a abertura da urna. Primeiro voto. Primeiro voto, não. Primeiro voto, não. Segundo voto, em branco. Terceiro voto, sim. Terceiro voto, sim. Quarto voto, não. Quarto voto, não. Quinto voto, sim. Quinto voto, sim. Sexto voto, sim. Sexto voto, sim. Sétimo voto, não. Sétimo voto, não. Oitavo voto, não. Oitavo voto, não. Nono voto, sim. Nono voto, sim. Décimo voto, não. Décimo voto, não. 11º voto, não. 11º, não. 2, 3, 4, 5, 6.
4 votos sim. 6 não e 1 abstenção. 4, 5, 6 não. Proclamo a decisão de que foram apurados 4 votos para cassação, 6 votos contrários. Declaro que o Osmar Fernandes Santos, sobre essa denúncia, está absolvido. Não havendo mais outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.